Olá, bem-vindo. Este é o canal Vejam os Sinais. Eu sou Haroldo Maranhão. Tenho trazido aqui algumas reflexões acerca dos últimos dias, acerca da maneira que eu tenho estudado e compartilhado para o debate daqueles que estudam, daqueles que buscam opiniões um pouco diferentes daquelas que estão mais aí estabelecidas, não é? Diante daqueles que têm interesse, têm desejo sincero de saber mais acerca da vinda do Senhor Jesus. Este é o quarto vídeo nesta série, nesses 4 vídeos em que eu estou falando do arrebatamento pré-tribulação, dentro de uma perspectiva do que acontece. Então, numa primeira chamada, no arrebatamento pré-tribulação, para você que é pré-tribulacionista, mas eu estou falando do que acontece depois. Eu estou dizendo que eventualmente não seremos ou não serão todos arrebatados, senão que aqueles que estão, como Jesus coloca, achados dignos de escapar de todas as coisas que virão. E eu comecei então a propor esta divisão a partir de uma palavra que nós encontramos em Cantares, que fala do noivo e da noiva, da história de amor do noivo com a noiva. Eu já tratei disso no vídeo anterior. Hoje eu vou para o que eu chamo de segunda chamada, ou segunda parte da chamada, como você quiser considerar. E aí, o que nós encontramos é que na primeira chamada, a chamada do noivo, ela acontece no ambiente da casa. Nós temos ali janela, temos ali a parede, temos a grade, e a noiva virgem estava ali esperando o seu noivo dentro de casa, que é exatamente o que acontece na chamada das virgens sábias e das virgens loucas, que nós encontramos ali em Apocalipse, em Mateus 25. E aí eu estou propondo essa segunda chamada. A segunda chamada está a partir do versículo 13 de Cantares. Então nós vemos que a segunda chamada, veja o vídeo anterior para você entrar aqui nessa sequência. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Então, na primeira chamada, a noiva, a amada, está na casa. Nesta segunda chamada, logo na sequência, os versículos são muito próximos, nós encontramos que esta noiva está nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, está escondida. E o Senhor pede que ela mostre o seu rosto. E eu quero comparar então esse texto com uma outra parte da profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. Lembre que o que acontece agora, Jesus estava no sermão profético para Pedro, André, Tiago e João. Então, a partir do versículo 29 de Mateus 24, de 29 a 31 é o que eu vou ler. Então nós vemos o Senhor falar: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que aqui o Senhor envia os seus anjos com clangor de trombeta para reunir os seus escolhidos dos 4 ventos. Os anjos do Senhor, de uma a outra extremidade do céu, serão reunidos, esses escolhidos. Então nós vimos que a primeira chamada que nós vimos no Evangelho de Mateus, Jesus está falando acerca das pessoas que estão na vida cotidiana, trabalhando no campo, elas estão ali vivendo uma vida normal, uma é tirada e a outra é deixada, vida cotidiana normal. Aqui nós vemos um cenário em que as pessoas, os escolhidos, são tirados pelos seus anjos, diante de um cenário horroroso, tenebroso. Sol escurece, lua não dá luz, estrelas caem, poderes do céu são abalados. E eu quero comparar esse contexto em que Jesus fala no Evangelho de Mateus com a fala do Senhor Jesus a João, a revelação de Jesus ao apóstolo João na ilha de Pátimos, na revelação que Jesus deu para João e para os seus servos. Então, no caso, nós que somos servos do Senhor, vamos encontrar respostas. Quando Jesus trouxe aquela palavra de Mateus 24, eu fico pensando se ele estava aqui, de alguma maneira, aqui conectando com Apocalipse 6. Eu acho que sim, mas eu deixo para você avaliar. Apocalipse capítulo 6, nós temos a abertura do 6º selo. Então vamos lembrar, já abriu o primeiro selo do anticristo, já abriu o segundo selo da guerra,
provavelmente Terceira Guerra Mundial. Já abriu o terceiro selo, inflação sem precedentes e fome no mundo inteiro. Já abriu o quarto selo. No quarto selo nós encontramos ali o Senhor falando acerca de uma grande mortandade pela espada, pelas feras do campo e por uma pandemia provavelmente muito pior do que essa que nós estamos vendo, porque o que acontece no quarto selo, os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse, morrem 20% da população mundial. Se fosse hoje, nós estamos falando aí de 2 bilhões de pessoas que vão morrer nesse período. Quinto selo, os mártires pela pregação do Evangelho que não negaram a sua posição, não negaram a sua fé. Neste cenário emerge o sexto selo. Então vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Veja o cenário. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Ou seja, os mesmos ingredientes de Mateus 24. Compare os textos. Os reis da terra, os grandes, os poderosos, os comandantes, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja, as pessoas estão nas montanhas, nas rochas escarpadas, os lugares altos, estão ali porque sabem que algo está acontecendo, com certeza já perceberam, porque esses fenômenos astronômicos, para acontecerem nessa dimensão, já foram avisados à população, por isso que todos correram, todos subiram para lugares altos. Se você lê o mesmo texto no Evangelho de Lucas, você vai ver que eles estão apavorados com os rugidos das ondas do mar, o mar está completamente revolto, tsunamis estão acontecendo, estão prestes a acontecer, porque imediatamente antes disso aconteceu um grande terremoto. Eu vou tratar um vídeo só sobre isso, né? Vou tratar sobre isso, mas veja, o cenário, todos sabem o que está acontecendo, todos estão completamente ligados, atentos ao fato de que há algo tremendo em curso. E aí, neste momento, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 7, versículo 1 de Apocalipse, na sequência deste texto, dessa narrativa, aí nós vemos que 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Os anjos estão nos 4 cantos, exatamente como nós lemos em Mateus. Então o cenário de Mateus é exatamente o mesmo que nós encontramos aqui, Apocalipse 6, pelo menos a meu ver. E aí o que acontece é que esses anjos, eles estão, num primeiro momento, esperando para selar os 144 mil, que são aqueles que vão sair para pregar o evangelho na grande tribulação. Então aqui há um fim dos pregadores da igreja, aqui há o selo dos 144 mil, maneira que eu estou vendo. E quando a gente lê a partir do versículo 9 do capítulo 7, nós vemos João falar que eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e raças, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará do olho toda lágrima. Queridos, essas pessoas que estão ali no céu, diante do Cordeiro, que lavaram suas vestes, vieram da grande tribulação.
Nunca mais terão fome, nem sede, nem sol algum cairá sobre eles, porque está havendo aqui um grande evento astronômico, com o sol escurecendo, a luz escurecendo, estrelas caindo. Isso não é um eclipse, vou falar sobre isso em outro vídeo, mas a Bíblia nos diz, Jesus falou no Mateus 24, que essas pessoas são os seus eleitos, que os anjos vêm recolher, e os anjos recolheram. Então, o que eu estou dizendo, estou propondo aqui, é que neste lugar há uma segunda leva, uma segunda tomada de pessoas pelos anjos do Senhor, escolhidos do Senhor, arrebatados do Senhor, que estão agora no céu, e nunca mais o sofrimento que eles tiveram no começo da grande tribulação, da última semana, nunca mais vão passar nada parecido. Agora são consolados pelo Cordeiro, são pastoreados ao tabernáculo do Senhor sobre eles. Nunca mais nada assim acontecerá nas suas vidas, porque eles agora têm as suas lágrimas enxugadas. É um conteúdo muito, muito, muito poderoso, comparando Mateus, comparando Cantares, que ele vai buscar a sua amada que está escondida nas rochas e nas montanhas escarpadas, são arrebatados desse lugar, não tem ninguém no moinho ali, não tem ninguém no campo, não há uma vida cotidiana aqui, há um cenário bem apocalíptico acontecendo, as pessoas estão subindo para as montanhas para fugir dos tsunamis, acabou de acontecer um grande terremoto, está no meio de um grande momento de crise, na grande tribulação, e dali é tomada a amada do Senhor. Meus queridos, essa é a minha proposta para a sua avaliação. Eu creio que essa é a segunda chamada. Eu creio que a primeira chamada aconteceu antes, como eu falei ali no vídeo anterior. Eu creio que aqui tem uma segunda chamada, uma grande multidão é tomada, ou seja, mais gente aparentemente fica do que é levado na primeira chamada. Não estou dizendo é assim. Estou dizendo eu creio assim. Como eu já falei para vocês, todo estudo acerca do arrebatamento, ele tem alguns ajustes. Todas as posições não conseguem firmar todos os textos, encaixar tudo para comprovar porque o Senhor está ainda escondendo essa informação de nós. Por quê? Porque a expectativa do Senhor é medir o nosso coração. É mostrar para nós mesmos se nós amamos a sua vinda ou não, se nós somos como as virgens sábias, estamos cheios de azeite, somos como os servos bons, estamos trabalhando ansiosos, mas estamos trabalhando com dedicação, se somos como Noé, que está preparando a arca, está preparando todas as coisas, porque sabemos que o dilúvio vem. Ou se há alguém como Ló, que está totalmente desligado do que está acontecendo, ou como as virgens nécias, que não têm azeite, não estão preocupadas, estão dormindo e não têm azeite, estão despreparadas, ou são como os servos maus e negligentes, que falaram, o meu senhor demora, e ficam ali causando problema com os outros conservos, não estão trabalhando, estão em orgias, estão em farras, estão completamente fora de lugar, não estão como uma noiva esperando o seu noivo, mas estão pouco interessados no que vai acontecer. Será que é isso mesmo? Essa é a minha proposta, é isso que eu creio. Eu tenho estudado essa posição, eu tenho mais alguns ingredientes para trazer em alguns próximos vídeos, mas eu paro por aqui, para que você reflita e compare os textos. Eu sei que não é tão fácil eu traduzir aqui em palavras tudo isso, então eu postei lá no blog vejamossinais.com.br, o blog Apocalipse em 2010 agora virou um site, está lá como um blog, vejamossinais.com.br, ali você vai encontrar as minhas anotações com os textos marcados, todos esses textos que eu coloquei para você aqui nesta apresentação, nos 2 vídeos. Eu recomendo que você leia, que você compare os textos, confira na sua Bíblia e veja se o que eu estou falando pode de alguma maneira fazer sentido para você, porque para mim faz. Veja os sinais. Deus te abençoe, estejamos nós preparados para aquele dia, em nome de Jesus.